colocar de pé. Queremos fazer uma leitura com os irmãos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Leremos aqui uns poucos versículos para uma rápida meditação de 15 minutos a 20 minutos no máximo. Nós queremos fazer aqui uma reflexão com todos nós acerca da coisa mais importante que o ser humano pode alcançar nessa vida. Não existe outra coisa que preocupa tanto o ser humano quanto aquilo que nós vamos nessa noite refletir com todos nós. Eu peço a sua gentil atenção para refletirmos aqui sobre 3 a 4 versículos. E eu prometo aos irmãos que nós não passaremos de 15 a 20 minutos pensando sobre esse tema, que é de interesse de todos nós, que é a vida eterna. Eu acredito que não há homem na face da terra que um momento ou outro não esteja preocupado com a vida eterna. Eu não acredito que haja homem sobre a face da terra que em algum momento não tenha pensado: o que vai ser de mim depois que partir desta vida aqui na terra? Que todos nós sabemos que, querendo ou não, ela termina por volta, eu vou colocar 80 anos, que eu já estou quase chegando nos 70, eu vou esticar mais 10, que termina aí por volta dos 80. Não existe um. É bem verdade que às vezes a gente ouve falar de algumas pessoas, a televisão veicula, que chega a 100, 105, 104, mas eu não sei se vale a pena. Até porque a Bíblia diz que a nossa vida é 70 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Não tem muito sentido, a gente perde o gosto pela vida, apesar de que a gente não quer morrer. A pessoa pode ter 300 anos, ele não quer morrer, porque Deus colocou em nós o instinto de viver. Mas a vida perde o sabor, nós não temos mais prazer, não temos mais força, nós não temos mais nenhuma mobilidade. E na verdade, depois dos 70, 80 anos, a gente começa a vegetar. Eu já tenho conversado com alguns, eles vivem em constante sentimento de dor, às vezes se sentem desprezados, solitários, sempre reclamando que ninguém dá atenção para eles. Mesmo os pratos mais saborosos que gostavam tanto de comer na juventude, já não têm mais prazer, já não sentem mais nenhum gosto, não tem mais paladar, não conseguem dormir à noite, às vezes ficam horas e horas acordado. E nós temos que pensar que há alguma coisa depois desta vida. Até porque nós somos os únicos seres na Terra que temos a capacidade de pensar e refletir sobre a vida presente e sobre a vida futura. Não existe mais nenhum outro ser sobre a face da Terra que tenha essa preocupação, somente nós. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 19, versos 16. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas somente a reflexão em 4 versículos. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei, ou que bem farei, para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais?
E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Tome seus lugares, por favor. Meus irmãos, então, nós vamos refletir aqui alguns minutos. Eu disse que não mais que 15 minutos, sobre a vida eterna. E eu gostaria de insistir perguntando a todos nós que estamos aqui, se por algum momento na sua vida você já se preocupou com a vida eterna, ou se até hoje você nunca parou para pensar sobre isto. Certamente que você, se não pensou ainda sobre a vida eterna, mas você já teve a oportunidade de se deparar com alguns funerais durante esse pouco tempo de vida que você tem. É possível que você já tenha ido a um cemitério, embora não seja um lugar aprazível, mas por um motivo ou outro, nós acabamos nos deparando com essa situação. E ao chegarmos nesse lugar, nós sempre vemos ali vários túmulos, várias sepulturas, e a gente percebe que umas são sepulturas onde foram colocadas pessoas já adultas, e outras aonde foram colocadas pessoas crianças, numa clara indicação de que o ser humano morre a qualquer tempo. Pode ser criança, pode ser jovem, adolescente, e pode ser também um adulto. Agora, dificilmente você já ouviu dizer que a morte mandou o recado para alguém dizendo: tal dia, em tal época, eu irei ao seu encontro para ceifar a sua vida. Aliás, isso não seria um recado nada agradável. E eu acredito que ninguém esperaria que a morte chegasse para ceifar-lhe a vida. Portanto, a morte sempre chega num momento, num dia, em que nós esperamos e nós nunca planejamos morrer. Eu me lembro em 1981, eu estava de viagem para uma cidade no norte de Goiás, e já era 1982, eu acho que já havia virado o ano, e ao chegar à rodoviária, tendo em vista a viagem longa, eu comprei um jornal e na página, estampada em manchete, estava escrito a manchete da passagem para a eternidade, da morte da cantora Elis Regina, que certamente aí, pelo menos aqueles que já passaram a flor da idade, devem se lembrar muito bem desta cantora que foi famosa aqui no Brasil. E ao ler aquela reportagem, o jornalista reportou dizendo que a Elis Regina havia chegado de um determinado lugar e chegando-se na portaria do hotel onde ela estava hospedada, ela disse para o porteiro: olha, eu estou muito cansada e vou para o meu quarto repousar, e você não me chame por ninguém, nem Deus. E subiu para o quarto. Isso saiu veiculado no Jornal Popular, 1982. Ela foi para o quarto com essa ordem expressa ao porteiro: nem Deus, não é para me incomodar. E ela foi vista a última vez ali naquele instante. No outro dia, por algum motivo, eles descobriram-na morta. Porque embora
nenhuma pessoa pode incomodar uma outra, e nem Deus incomoda ninguém. Mas a morte não está preocupado com essas proibições que fazemos. A Elis Regina esqueceu de deixar o recado para o porteiro, dizendo: se a morte vier, você segura ela aí. Eu não sei se dá para segurar, mas de repente, a Elis Regina morreu. Isso é um fato verídico, isso é um fato real. Ela não foi para o quarto planejando morrer, ninguém planeja morrer, mas a morte é certa, em um momento incerto da nossa vida. Agora, o que ocorre é que, diferentemente dos animais, nós somos dotados de espírito vivificante, de espírito que tem vida. Quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Ele colocou em nós o espírito da eternidade. E nós viveremos eternamente, quer queiramos ou não. Ao lado de Deus ou longe de Deus, nós viveremos na eternidade. Eu estou falando a nível de humanidade. É claro que haverá uma multidão junto com Deus, e haverá uma multidão separada de Deus. O grande problema é que nós, às vezes, nada sabemos sobre a vida eterna e não interessamos saber. Nós ignoramos o único livro que nos revela sobre a eternidade. E é possível que muitos de nós que aqui estamos nunca lemos absolutamente nada sobre a vida além. E se já ouvimos alguma coisa, nós ignoramos e dizemos: eu não concordo. Só, meus irmãos, que a questão de vida eterna não depende de você concordar ou não concordar. Se você já foi a um hospital, mormente aos hospitais onde abrigam pessoas na fase terminal, você vai ver pessoas ali lutando com a vida e querendo dizer: eu não concordo em morrer, mas elas morrem. Nós temos dentro de nós um espírito que clama pela vida eterna. Você jovem, adolescente, você senhora, você senhor, você vai ao encontro da eternidade. Isso você não precisa ter dúvida. Você pode ignorar, você pode adiar essa questão para o futuro, ou você pode dizer: eu não quero saber disto. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se deparar com esta realidade. O único livro que nos fala sobre a eternidade com inteira certeza e verdade é a Bíblia Sagrada. É claro que já foram compostos inúmeros outros livros religiosos que desviam a atenção do homem da Bíblia e dá ao homem alguns conceitos que não são reais, que não são verdadeiros, para que esses homens observem. Mas eu quero aqui nessa noite dizer que o único livro que tem autoridade para falar de vida eterna é a Bíblia Sagrada. O único livro que indica o caminho para o céu é a Bíblia Sagrada. E discutir isso é somente se conhecermos o que a Bíblia diz. Nós não podemos ignorar, porque a Bíblia é o único livro que foi escrito com a inspiração divina. É bem verdade que foi escrito por homens, pelos profetas e por outros a quem Deus usou para que fossem portadores dessa verdade. Mas o Espírito que inspirou e trouxe essas verdades era o Espírito de Deus. Qualquer um outro livro escrito que reivindique autoridade para falar sobre vida eterna e para falar sobre o céu, que não a Bíblia, não é real, não é verdadeiro. Só será verdadeiro naquilo que as palavras coincidirem com as palavras bíblicas. Caso contrário, não tem nenhuma autoridade. Sabe, ignorar a Bíblia seria como você, estando portador de uma doença, ir consultar um médico,
E ele dizer que o seu problema é um problema X, e você que nunca estudou medicina, dizer, doutor, eu não concordo. Eu não concordo que essa dor de cabeça que eu sinto há 2 anos é por causa do meu estômago. Eu não concordo. O senhor vai ter que tratar da minha cabeça, porque é ela que está doendo. E se você insistir, o médico vai dizer, olha, você procura um outro médico, porque eu não tenho como fazer nada por você. Você é ignorante. Você vai para outro médico, o médico diz a mesma coisa, você diz, eu não concordo. O que está doendo é a minha cabeça, não é o meu estômago. E o médico vai prescrever os remédios e você vai dizer, eu não vou tomar o remédio. Eu falo, então não precisa você me procurar mais. A questão da vida eterna, meu irmão, é uma questão de conhecimento do único livro que fala sobre a vida eterna. Agora eu pergunto, o que você já leu sobre a vida eterna? Por que os seus conceitos e o seu adiamento dessa decisão que você precisa tomar, pois a Bíblia diz que a qualquer momento nós podemos partir para a eternidade. E se partirmos para a eternidade sem consertarmos a nossa vida, segundo os moldes da Bíblia, nós seremos afastados de Deus na eternidade. Foi o caso desse moço. A Bíblia indica aqui que ele era um moço jovem. E com isso aqui nós até desmontamos aquela ideia que alguns dizem, não, eu vou vivendo assim, quando eu morrer, Deus é Pai, e Ele me manda para onde Ele quiser. Na realidade, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia mostra claramente que o homem escolhe o caminho que ele quer seguir. A Bíblia mostra que o homem rejeita ou aceita o caminho da salvação. Então, esse moço jovem chega para Jesus e pergunta para ele, que bem farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado. Pelo menos aqui é uma virtude, ele era jovem preocupado com a vida eterna. Ele queria resolver o problema da vida eterna. Há muitos jovens hoje que não estão interessados na vida eterna. Eles não estão preocupados com amanhã, se estarão vivos ou se estarão mortos, se estarão aqui gozando dos prazeres dessa vida, ou se estarão do outro lado, sabe-se lá, fazendo o quê? Sabe-se lá em que situação, de dor ou de refrigério. Mas se quisermos ser honestos conosco mesmo, qualquer um dos senhores que aqui se faz presente, se buscar na sua consciência, saberá com certeza qual é o fim que você terá, se partir para a eternidade, no estado em que você se encontra. Sabe por quê? Porque os mandamentos que Jesus indicou aqui como sendo parte indicativa do caminho para o céu, todos nós conhecemos. Ninguém precisa ser religioso para saber que isso é uma lei, que caso seja transgredida, a sentença é uma só, condenação para viver longe de Deus. Quais são esses mandamentos? Alguns desses mandamentos aqui, sequer são unicamente pertencentes à religiosidade. São mandamentos que têm implicação, inclusive na lei dos homens. Olha só o que Jesus disse, respondendo para aquele moço, não matarás. Ora, todo mundo sabe que qualquer que matar não é só na lei de Deus, é também na lei dos homens em qualquer país da terra. Ele estará sofrendo a punição. Então, uma pessoa que vive nas condições que Jesus indica aqui, matando, adulterando, furtando, dizendo palavras frívolas, falsos testemunhos, desonrando ao pai e à mãe, e odiando o seu próximo, o Senhor Jesus Cristo diz aqui, que são pessoas que não têm direito à vida eterna. Eu não sei qual é o estado que você vive, o estado espiritual. Eu não sei qual é a sua condição de vida, jovem ou idoso. Eu não sei o que você faz na vida, mas eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem que vive no pecado receberá como paga do seu pecado a morte.
A Bíblia diz claramente: o salário do pecado é a morte. Você pode até brincar com o pecado, mas ao final, o pecado fará com que você receba um salário que você não gostaria de receber, que é a morte. Ora, você não tem a dúvida? É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. Depois que Jesus disse isso para aquele moço, o rapaz responde com toda a sua prepotência religiosa: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. É aí que Jesus investiga a vida daquele moço e percebe que o problema dele realmente não é desconhecimento dos mandamentos. O problema dele é que ele tem uma questão na sua vida que ele não está disposto a abrir mão. A Bíblia diz que ele tem muito dinheiro, era um jovem rico, e o espírito que o atrelava à riqueza, à avareza, não o deixava seguir os mandamentos, apesar de conhecer. Jesus disse a ele: falta-te uma coisa. Se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. Na realidade, Jesus não queria que aquele moço fizesse nada disso, porque se o Senhor Jesus Cristo quisesse somente que houvesse pobres na terra, ele não teria coroado o homem de riquezas, pois todas as riquezas vêm de Deus, todas as dádivas vêm de Deus. Aquele moço certamente enriqueceu-se, porque Deus, que dá todas as boas dádivas a todo mundo, permitiu que aquele moço fosse rico. Mas aquele moço disse que o mandamento que Jesus disse: amarás ao próximo como a ti mesmo, ele falou: tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus queria provar que ele não amava o próximo. Disse para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Era o próximo dele. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele estava apegado aos seus bens materiais. Talvez você, aqui nessa noite, pensa: se fosse eu, teria dado. Quem sabe Deus ia me dar muito mais depois. Afinal de contas, a riqueza não é lá as coisas tão importantes assim. Veja só, eu quero dizer que há muitas pessoas que têm coisas muito menos que riqueza e não abrem mão delas para seguir a Jesus. Há muitas pessoas que já não têm mesmo riqueza, mas têm alguns prazeres na vida que elas não estão dispostas a renunciar para ter a vida eterna. Não é nem riqueza que Deus está pedindo que elas deixem, mas quem sabe às vezes nem é um vício que te consome e que te prende, mas é às vezes o simples fato de você gostar de estar junto com alguns amigos, participando de alguns vícios que não são nem tão crônicos na sua vida, mas você não está disposto a abrir mão disso. É a salvação sendo colocada tão barata. É às vezes você viver numa vida tão descompromissada, não às vezes vivendo em prostituição ou em adultério, conforme aqui está dito, mas tão preso a uma vez ou outra viver numa situação dessa, que você também não está disposto a seguir ao Senhor Jesus Cristo, embora sabendo que está errado, embora sabendo que essas coisas não devem estar na sua vida. Você não quer abrir mão, não é porque você não quer a vida eterna, é porque essas coisas te prendem e essas coisas te seguram. Você gosta de coisas tão simples e tão fúteis na vida, que você dá mais valor do que no próprio Deus que te salvou, no próprio Deus que te trouxe à vida, do próprio Deus que te formou. Por isso, embora você conhecendo os mandamentos, você não tem a vida eterna, porque você não tem disposição de renunciar a pequenos prazeres para ter vida com Deus. E a Bíblia diz que aquele moço saiu triste, porque ele possuía muitas herdades. O problema não eram as herdades, é porque ele não tinha amor ao próximo. Era por causa disso.
E Jesus olhou para ele e sentiu muita pena daquele moço e disse quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, é mais fácil entrar um camelo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o problema não está na riqueza, o problema está no apego ao espírito avaro dos homens. Da mesma forma, aqueles que têm alguns prazeres no mundo e que não são crentes por causa deles. Eles são tão apegados a isso que eles não poderão ser salvos. Às vezes até eles acham bonito a fé. Às vezes até eles gostam da palavra de Deus e até estudam-na. Mas há alguns pequenos prazeres que, se disser para eles, deixe isso para ser perfeito e seguir a Cristo, eles se entristecem, eles saem tristes. Bem que eu gostaria de ser crente, mas estão exigindo que eu deixe a única coisa que eu gosto de fazer na vida. Não dá para ser crente. E por causa disso, Deus não pode salvar muitas pessoas. O que você tem pensado sobre a vida eterna? O que prende você de fazer um compromisso com Deus e de aceitar a fé? Porque, com certeza, pelo menos a maioria aqui sabe que não tem como chegar ao céu sem cumprir mandamentos estabelecidos por Deus. E, na verdade, como nós vivemos em um país cristão, todo brasileiro sabe que a Bíblia é o único livro que fala as palavras de Deus que são verdadeiras. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Quando você pensa na vida eterna, o que te impede de aceitar a Cristo? Uma namorada? Um pequeno vício? Ou às vezes nenhum vício, apenas o prazer de estar em um lugar que você sabe que não está certo para um filho de Deus. E você não está disposto a deixar a companhia dos seus amigos para ter a companhia de Deus. E aí você adia essa decisão para amanhã, para o mês que vem, para o outro ano. E a vida vai passando e você não percebe que a cada dia que passa é um dia que você dá oportunidade à morte de entrar na sua vida e ceifá-la sem a sua permissão. Mas hoje, eu gostaria que você pensasse naquilo que te amarra e que te impede de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. O único homem, Filho de Deus, que pode salvar-nos dos nossos pecados, é o Senhor Jesus Cristo. Há um versículo bíblico que está escrito em João capítulo 1, verso 11 e 12, aonde a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, se referindo aos judeus, mas os seus o rejeitaram. Portanto, foi dado agora a oportunidade a todos que o aceitarem, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, a salvação se revela de modo simples, e a vida eterna vem para a nossa vida de uma maneira que parece até que nós nem acreditamos que é tão simples assim. Basta apenas uma decisão no coração: abandonar o pecado, abraçar os mandamentos de Deus e se aproximar do Senhor Jesus Cristo, dizendo: sim, eu aceito ao Senhor como meu Salvador. Se você tem refletido sobre isso, se você acha que esse é o momento oportuno para uma decisão, eu gostaria que você pudesse tomar essa decisão agora. Eu vou convidar a todos para se colocarem de pé. E enquanto você continua pensando sobre a vida eterna, que pode chegar à vida de qualquer um de nós, hoje mesmo, nessa noite, eu gostaria que você
tomasse uma decisão agora. Que você não adiasse mais essa decisão que você sabe que precisa tomar. Já tens ouvido tantos mandamentos de Deus, que é possível que você sabe todos eles de cor. Mas há alguma coisa que não te deixa obedecê-los. Prazeres, vícios, alguma coisa que transgride os mandamentos, e por causa disso você não tem aceitado a Cristo como Salvador. Mas essa noite você pode pensar: o que seria de você da eternidade? Com 22, 23, 25, 30 anos, tão jovem, na eternidade sem Deus, nem aproveitou aqui, e nem poderá aproveitar porque não tinha parte com Deus. Hoje, você pode tomar a maior decisão da sua vida, romper com tudo que te prende. Porque se você não conhece os mandamentos, e se você não tem nenhuma noção de Deus, eu tenho certeza que você não compreenderá a necessidade de aceitar Jesus. Mas eu gostaria que você que conhece a verdade, a palavra de Deus, você que sabe que o que eu disse é a pura verdade, que a morte pode chegar na sua vida a qualquer instante, hoje mesmo, ao sair daqui, você pode tombar sem vida. E tudo que você fez, tudo que você preparou, todos os seus planos de prazeres e de regalos da vida, qual sentido terá? Amargar uma eternidade nas trevas, na escuridão, longe de Deus, no sofrimento eterno. Não tem sentido. O homem não nasceu para ir para a eternidade sem Deus, mas ele precisa tomar uma decisão, receber Jesus Cristo como Salvador, num ato voluntário, espontâneo da parte dele. Eu convido você a vir aqui à frente, num ato de fé, para receber a Jesus Cristo como Salvador. Venha, basta apenas ter coragem de romper com aquilo que não é nenhum lucro na sua vida, senão prejuízo. Venha receber a Cristo. Parece que está vindo um casal, e você pode vir também. A melhor coisa que alguém pode fazer é aceitar Jesus. Está vindo aqui uma senhora, quem sabe a orquestra vai encostar aqui, as cadeiras de lado. Bem, eu estou vendo algumas jovens estão vindo. Venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente. É hora de tomar uma decisão em Cristo. A morte é traiçoeira. Ela não avisa o dia, ela não avisa a hora. Ela chega para o jovem, ela chega para o moço, ela chega para o homem casado, ela chega para o pai de família, ela chega para o solteiro. E a Bíblia diz o seguinte, olha, escute. Há um certo lugar que a Bíblia diz assim: quem sabe, ó marido, se a sua mulher será salva. Quem sabe, ó mulher, se o seu marido será salvo. E a Bíblia nos deixa ver de forma clara que um não pode ser impedimento do outro. Essa decisão, ela é individual. Deixa eu dizer uma coisa: seu namorado não pode salvar você, sua namorada não pode salvar você. Cada um tem uma responsabilidade diante de Deus.
Seus filhos não podem salvar você, por mais que amem-no. Seu pai não pode salvar você, por mais que te queira bem. Cada um diante de Deus terá que fazer a sua decisão. Venha você também. Tenha coragem. Vamos andar com Jesus. Você pode talvez pensar, mas eu tenho tantos comprometimentos na vida, tenho vícios, tenho uma vida enrolada. Pois Jesus é o seu ajudador. É com Ele que você vai desembaraçar sua vida. É com Ele que você vai alcançar a vitória. Venha, saia do seu lugar. Nós vamos esperar para que você se convença a si mesmo de que você é o principal privilegiado em vir à frente, em receber a Cristo pela fé. Esta é uma ação de fé. Aparentemente você não vai enxergar nada, mas a mudança e a transformação acontecerá no íntimo do seu coração. Algo vai mudar na sua vida, mas é preciso crer na palavra de Deus. Venha, saia do seu lugar. Nós estamos esperando que você venha. Você é muito importante para Deus. Ele fez você segundo a imagem e semelhança dele, para que você o amasse e o tivesse como a principal coisa na sua vida. Venha Cristo, venha Deus nessa noite. Estamos esperando por você. Não sei se o Idaelson conseguiria cantar um hino aqui, Deus. Nós vamos ouvir. Olha que coisa boa esperar, né? Chegou mais uma senhora. O Idaelson vai louvar o Senhor Jesus Cristo com o hino. E eu gostaria que você que veio aqui nessa noite, que conhece os mandamentos de Deus, quem sabe já foi crente, já serviu ao Senhor, e sente dentro de si mesmo que a salvação não está completa em você, porque falta uma coisa. Eu gostaria que você pudesse refletir. Quando ele terminar o hino, eu prometo que não vou demorar mais. Já oraremos por todos esses irmãos que vieram aqui pela fé, e já estaremos encerrando. Mas enquanto ele canta, eu quero que você tenha liberdade, sentindo o desejo de vir aqui à frente, para receber Jesus. Pode cantar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É só um instante na eternidade. Preciso te encontrar, Senhor, antes do anoitecer. Caminho entre os espinhos, estou ferido, e as forças que me restam são para te clamar. Vem me buscar, Senhor, vem me salvar, Senhor.
Sinto alguém chegar. Com os meus olhos eu posso contemplar o cajado em minha direção. Chegou a minha solução. Chegou a minha salvação. Oh, glória, meu pastor chegou. E agora eu posso cantar. Venha, meu irmão. Saia do seu lugar, venha à frente. Do rebanho me afastar. Venha, Cristo. Ao teu lado quero eu ficar, pois eu sei aqui é meu lugar. Vida eterna quero desfrutar. A vida é só um instante na eternidade. A vida é só um instante. Amém. Nós vamos orar, apresentando a todos os irmãos que vieram à frente, pedindo ao Senhor que, assim como deram um passo de fé, que o Senhor perdoe os seus pecados, purificando-os com o sangue que Ele derramou no Calvário, por causa de nós. Ele morreu para que nós não morrêssemos. É assim que diz a Bíblia. Isso não é nenhuma igreja que proclama isso. A Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é pela fé. A partir de hoje, tendo dado esse passo de fé, eu quero que todos saibam que sairão daqui sem nenhum pecado. É a Bíblia que diz: os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. E daí para frente, é só vocês andarem com o Senhor Jesus, fazendo aquilo que está na sua palavra, que todos nós devemos fazer. Amém? Ao terminar a oração, os irmãos vão encaminhá-los e vocês vão acompanhar a moça ali naquela área, para que ela possa anotar os nomes, endereços de vocês, embora são todos conhecidos e amigos, mas para que fique registrado. Depois vocês tornarão de novo para a igreja, sendo que logo após a oração, o Conjunto Asas estará cantando. Há um pedido aqui para cantar o hino Lourdes. Eu não sei se vão conseguir, mas se não for esse, pode ser um outro. Então vamos orar, feche os seus olhos. Eterno Pai, Criador Celestial, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, estamos apresentando ao Senhor agora todos esses irmãos que vieram aqui, Senhor, para receber o perdão do Senhor. Eu peço que o Senhor os justifique pela fé em Cristo Jesus, e aquele sangue derramado no Calvário possa alcançá-los agora, e o Senhor possa lavar-lhes todos os seus pecados e limpar todas as suas culpas. Ó Pai Santo, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, e que a bênção do Senhor alcance a todos eles,
e que o Senhor dê força para que possam seguir os caminhos do Senhor, bem como coroando o Senhor com os dons do Espírito Santo. Ó Pai Santo, assim nós louvamos ao Senhor e te agradecemos por essas vidas que conheceram o Senhor. Que o Senhor dê força e graça a eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Podem seguir aqui por essa porta. E enquanto isso, nós nos assentamos e o Conjunto Asas estará louvando ao Senhor. Graças a Deus. Conjunto Asas cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Graças a Deus. Ao Senhor Jesus Cristo seja todo louvor e toda glória. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de fazer aqui a menção de todos que participaram conosco, embora talvez alguns já tenham se retirado, mas eu quero receber aqui algumas pessoas que estão já congregando conosco e outros que chegaram hoje. Com carta de mudança está a irmã Jordânia Félix Nunes e a Juliana Félix Nunes. Onde estão? Muito bem, elas já estavam aí congregando já há alguns dias e hoje estamos recebendo aqui oficialmente com a carta. Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos dar as boas-vindas. E nós temos também o irmão Jonas e a irmã Elaine. Fica de pé, irmão Jonas e irmã Elaine. Eles vieram de Bonfinópolis. Acertei? Bonfinópolis. E o irmão Jonas é filho do pastor João Neves, né? Muito bem. E mudaram para o setor e o pai dele recomendou que viesse aqui se abrigar conosco, né? Então, já conversamos ali alguns minutos. E os irmãos então estão já conhecendo o irmão Jonas, a irmã Elaine, para depois recebê-los aí e, como sempre, colocá-los, ver uma panelinha aí e colocar eles, né? A igreja tem várias panelinhas e aí coloca aí na que der mais certo. Deus abençoe, daqui a pouco vamos recebê-los. Nós queremos cumprimentar o Geraldo e Joseína. Ele é presbítero de Anicuns. Também recebido aqui, né? Foi isso, né? Não veio, mas está congregando, a gente recebe, depois ele decide, né? Então tá aí o irmão Geraldo e a irmã Joseína, são de Anicuns e participando conosco. Daqui a pouco ele definirá sobre a carta, mas Deus abençoe, tem plena liberdade de cultuar conosco. Sulenita, Luciano e Cristiano, mãe e irmãos da Leidiane, estão presentes ainda? Estão aqui. Deus abençoe, um prazer, né? Podem tomar assento daqui a pouco. A mãe da irmã Lidiane? Que bênção, lá de Itaguaru? Muito bem, terra boa, né? Abençoada. Foi lá que o irmão Marcos ficou feliz, né? Irmã Maria, mãe da irmã Josimeire, está presente? Muito bem. E a mãe da irmã Josimeire lá do... Não é perto não, né, irmã? É longe. De avião capaz de gastar uns 3 dias ainda, né? Muito bem, Deus abençoe, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Eurides, Cida e Maria Paz, está presente ainda? Muito bem, alguém levantando a mão. Tá, é o irmão do irmão José Divino, né? Pois bem, fica de pé junto com a família, né? Estão aí presentes? Estão aí. Deus abençoe, uma alegria, tome os seus lugares. O Newton, que é recém-chegado no setor, Deus abençoe, irmão Newton, é um prazer tê-lo aqui conosco, fique à vontade. Também participou conosco, né, Stephanie, é isso? Convidada da Aparecida, é isso? Muito bem, está aqui à frente. O Fred sempre tem estado conosco, o esposo da irmã Eliane, o Kellyton e a Tírzia, acertei esse nome? É isso mesmo? O Kellyton e a Tírzia estão aí, são convidados da irmã Sueli, ela fez questão de... Pois bem, Deus abençoe o Kellyton e a Tírzia. A Mara, que é convidada da irmã Divina, onde está a Mara? Ainda está presente? Está aí, Deus abençoe. O Marcos, convidado do Mário Zan, onde está o Marcos? Já saiu. O Emanuel,
irmão do irmão Oswaldo, está lá atrás. É Soiane esse nome, convidada da Isaelma, está aqui, é uma criança. A Jaqueline, nora da irmã Lourdes, é isso? Está presente aí? Lá atrás. Deus abençoe. A Tereza, Antônia e Ravana, convidadas da Simone, lá atrás. Deus abençoe, prazer. A Thelma, recém-chegada ao setor. Onde está? Thelma? Já não está mais? O Domingos e Aldenir são os pais da Calbiana, acho que saíram. Esse nome aqui é Vagdo, Nice e Jardon. É isso? Estão aqui. Deus abençoe. Prazer. Irmão do Israel? Então é gente nossa, é gente boa, né? Foi irmão do Israel aqui, você tem vez, viu? Israelzinho que manda. Até na toinha. O Clésio, a Carol e a Lorena. Cadê o Clésio? Está aqui. Vocês estão vendo assim, mas é o Clésio mesmo. Não, ficou meio loiro. Eu não sei. Acho que depois, na certa idade, vai ficando loiro, né? Tá certo. O Clésio é gente nossa, né? Nasceu aqui na igreja. Gosto muito do Clésio. Convidados da Rosana. A Laila, separado aqui, convidado da Rosana também. A Laila está lá atrás. A Helena, convidada da Fernanda. Convidou a mãe. Olha só que coisa, né? A irmã Vilma e filhas são moradores do setor. Ainda está presente? Já foram? Estão aí. Que bênção, né? Deus abençoe. O Brás, morador do setor, está presente? Já foi. O Luan, esse nome é isso mesmo? Está aqui, Deus abençoe, Luan. A Jéssica, Jéssila e Gessi, sobrinhas da irmã Lourdes, estão aí, Deus abençoe. Olha, quanta gente amável, né? Abençoada. Vamos, mais alguém visitando? Nós não mencionamos o nome. Irmão Zé Divino está apontando ali, irmão Pedro, né? É isso? João Filho, está lá atrás. João Filho é lá da Terra Boa. Os irmãos que vieram convidados, deve ser irmão do irmão Raimundo. Mas aparece com ele. Tá certo, então, irmão da irmã Elisane. Eu tentei acertar aqui pela aparência, mas não deu certo, não. Tem mais alguém visitando? Porque é um prazer muito grande, né? Tem outras irmãs aí que aceitaram Jesus já, né? E vamos de pé, vamos abraçar nossos irmãos, amigos. São bem-vindos? Bem-vindos. Aquele abraço amigo, caloroso, recebendo aí os que estão chegando, os que aceitaram a Cristo. Prazer, uma satisfação muito grande. Graças a Deus.